Olá pessoal, no Insight de hoje vou falar sobre um tema bem legal. Tenho certeza que muita gente gosta de ouvir esse tema e muita gente trabalha em cima desse tema. Acredite se quiser, tem muita gente ganhando milhões aí em cima desse tema aí. Não é o meu caso aqui, mas é só para trazer isso como um tema que é bastante importante para você refletir, para você saber que não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá? É sobre você e a lei da atração. Primeiramente, você tem que entender que a lei da atração, ela não é esse mistério, esse bicho de sete cabeças que as pessoas dizem. Também não é só ficar pensando positivo que você vai atrair aquilo que você quer. Não é nada disso. Você deve pensar o seguinte: dentro do conceito dos átomos, do qual é formado todo o universo, inclusive nós, lembra que outro vídeo eu gravei sobre isso? Existe um aspecto muito importante que é o magnetismo. Né? Então, para você entender, ó, pensamento elétron, tração magnético. Ó, elétrico, magnético, eletromagnético. Então, no primeiro filme que a gente viu, e o livro também, que fez um grande sucesso no mundo inteiro, que era sobre a lei da atração, todo mundo ficou, nossa, alucinado, né? Acreditava que ia sair pensando positivo, que ia sair falando positivo, que ia fazer o quadro, a visão, né, o quadro, a imagem da visão dos seus sonhos, ia colocar ali, ia colocar a nota de dólar no teto, ia fazer chover e acontecer, colocar frases positivas em tudo quanto é lugar, fazer vários mantras e tudo isso aí ia funcionar assim, no instalar de dedos, né? E muitas pessoas se frustraram, porque o tempo passou e nada aconteceu, né? Toda hora ele ia na garagem lá para ver se o carro estava lá, né? Ou então ele ia lá na conta bancária para ver se tinha caído 2 milhões, né? E as coisas não são assim. Nada é mágico, nada é magia, né? Nada cai do céu, né? Deus não vai fazer nada por você, mas nada mesmo. Nem o Criador vai fazer nada por você, nada mesmo, se isso não já estiver em você. Se não estiver em você, não há o que ser feito. E a lei da atração é justamente sobre isso. Então, qual a relação da lei da atração com você? Então, se o primeiro filme dizia sobre magnetismo, ó, eletromagnético, eletromagnético, trazer esse magnetismo, você é um ímã e traz o paralelo para você. Legal. Mas isso é uma visão superficial da coisa. É por isso que todo mundo tentava e não dava certo. Todo mundo tentava e não dava certo, porque não há um entendimento, né? Então, uma coisa que eu acredito bem, assim, fácil de assimilar, de você compreender um pouco mais sobre isso, te dar uma clareza sobre esse assunto, até para você ficar um pouco mais aliviado, digamos assim, você não fez nada errado. Está tudo certo. Só que dentro desse contexto existe algo que é muito mais importante e muito mais profundo do que essa parte superficial do eletromagnético, de você ser um ímã. E para você ser um imã, para você ter uma ação de imã, você tem que ser o imã, certo? Agora, como é que você vai atrair alguma coisa que está incompatível com aquilo que você é? Se alguma coisa está incompatível com aquilo que você é, você não vai se vocês não vão se atrair, vocês vão se repelir. É diferente. Vocês não vão se atrair, vocês vão se repelir, né? Então, o que a gente tem que entender é que não basta a gente querer, a gente tem que sentir. Porque muitas pessoas confundem o querer com o sentir. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero dizer com isso? Você quer uma coisa, mas você não acredita nela. Ou seja, você quer, mas o seu sentimento contraria porque você não acredita. Entende? Então você querer é uma coisa, você acreditar é outra. E você só acredita quando você sente, quando você tem a convicção. Quando a intenção que move esse sentimento
essa convicção, a intenção dessa convicção, ela é genuína, ela é verdadeira, ela existe dentro de você. É como se você pudesse pegar na mão, é como se isso já fosse uma realidade para você, entende? Porque está em você. Não é uma certeza que alguém chega aqui e fala, ó, eu vou te dar isso aqui é seu. Aí você pega na mão e fala, pô, muito obrigado, legal. Não, não é isso. É você sentir, mesmo que você não tenha isso na mão, você vai sentir que isso já é teu. É diferente. Então, para chegar nesse estado, para saber nesse estado, você tem que saber como é que tudo funciona. E como é que tudo funciona? É você sendo autêntico, você sendo verdadeiro. Porque a sua essência, ela nunca vai querer, a sua essência pura, verdadeira, o seu eu, né, divino, em unidade com o seu Criador, ele jamais vai querer algo que não está em ressonância com você. Ele jamais vai querer algo que vai te prejudicar. Esse é o Espírito Santo. Jamais ele vai fazer algo que vai te prejudicar. Ao contrário, ele sempre vai atrair coisas que tragam completude, que tragam alegria, que tragam bem-estar, que tragam realizações, para que isso seja exteriorizado na sua existência e que isso possa beneficiar não só você, mas as pessoas que você ama e todas as pessoas que cruzarem pelo teu caminho. E até as pessoas que você não conhece. Essa é uma das grandes razões de nós estarmos aqui. Por isso a existência, por isso a expiação, por isso a necessidade dessa lapidação, de nós voltarmos à nossa essência, em unidade com o nosso Criador, e poder amanhã ou depois dizer, como Jesus disse, eu vim e venci o mundo. É mais ou menos nessa ótica. Essa é a lei da atração. Mas essa natureza de você sentir e de você ter essa natureza, né? Não só de instinto, de você ter o instinto, não. De você intuir, de você ter intuição. Não. Tudo isso acontece, mas não é isso. É você sentir. Está na sua intenção. Qual é a intenção dessa convicção? Se ela está pautada na verdade, a intenção disso é trazer o melhor para você. Então, para você saber se você está no caminho certo ou não está, ou seja, se você está no caminho certo ou no caminho contrário, ou no caminho que não está em ressonância com aquilo que você realmente merece, que você quer, ou você acha que quer, mas você não acredita, ou você quer e acredita que acredita, que é mais difícil ainda. Então você tem que compreender o seguinte: pense o seguinte, isso vai te ajudar para você ter mais clareza se você está ou não em ressonância com você. Então, uma coisa muito importante: sempre que você for fazer alguma coisa em relação à sua vida, qualquer coisa, seu futuro, sua vida, uma decisão importante, qualquer coisa, até das mais simples. Você já conhece a essência do seu Criador? Conhece? Conhece a essência da verdade, do que Ele quer, do que o universo quer para você, do que o Criador quer para você? Se estiver em ressonância com Ele, está tudo bem. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, pergunte se isso está de acordo com aquilo que o Criador gostaria que você fizesse. Se a resposta for sim, então não há o que temer. E se não há o que temer, o que você quer já está realizado. É só você soltar, esquecer. Não tentar controlar. Não tentar ir na garagem para ver se o carro está lá. Não tentar ir na conta bancária para ver se os 2 milhões estão lá. Simplesmente soltar, porque você sabe que já é. Já está tudo certo. E continua a sua missão, continua o seu propósito. Está indo nessa essência com o seu destino. Então, um fato que vai te dar uma direção maior sobre tudo isso. Então, você tem que pensar que os seus pensamentos
Eles não podem estar mais no automático. Mas também você também não vai controlar os seus pensamentos, porque é impossível controlar os pensamentos. Então você vai pensar que a sua consciência na unidade é que deve criar os pensamentos. Não os pensamentos que vêm. Os pensamentos que vêm não importa. O que importa é os que você vai criar em cima da sua consciência. E nisso você vai formar a sua percepção e você vai emaranhar a sua convicção. E aí tudo a partir disso passa eletromagnético, eletromagnético, lembra? E aí passa a funcionar. Por quê? Porque tudo está pautado naquilo que eu disse para você. Se eu estou fazendo aquilo que está em ressonância com o meu Criador, aquilo que Ele gostaria que eu fizesse, então está sobre a minha natureza, e está tudo certo, não há o que temer, está tudo certo. Não vou me preocupar mais com isso, porque já aconteceu. E segue o barco, e você vai ver o que vai acontecer. Esse é o fato. E quando você tem convicção de uma coisa, você não tem dúvida sobre ela. Você tem convicção sobre ela. Se você tem uma convicção verdadeira, né, sobre isso, não tem que questionar, não tem que ir lá na garagem ver se o carro vai estar lá. Não tem que ter ansiedade. Porque na unidade não existe ansiedade, não existe medo, não existe insegurança, não existe dúvida. Esse é o ponto. Agora, para isso ficar um pouco mais forte em você, só lembrando que a intenção dessa convicção é que muda todo o jogo da história. E lembrar também que esse magnetismo, ele é a sintonia que você tem com o universo, da vibração do seu Criador. Por quê? Porque tem um ditado que diz o seguinte: aquilo que você procura também procura por você. Então você só vai atrair para você aquilo que estiver em ressonância com você. E só está em ressonância com você aquilo que verdadeiramente está na sua convicção e está nas suas verdadeiras intenções mobilizadas para estar em ressonância com o seu Criador, que consequentemente, sendo uma unidade com ele, está em ressonância com você, com o seu destino, abençoando os seus propósitos, abençoando a sua missão, independente de qual seja na sua vida, que com certeza vai estar em conformidade em não só trazer bem-estar a você de todas as maneiras possíveis e imagináveis, de uma forma extraordinária, mas como também levar isso para todas as pessoas. Porque se você tem isso, você vai querer guardar isso para você, por quê? Isso seria egoísmo. Compartilhar com as pessoas e ver cada vez mais pessoas conseguindo esse estado de plenitude e de completude com a criação é magnífico, é fantástico. E aí eu volto naquela velha frase que eu tanto gosto, né? Toda limitação é uma ilusão da consciência comum. E uma outra frase, essa frase que eu tanto gosto também, é: procure fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem por você. Vou até mais profundo. Procure pensar em fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas pensassem em fazer por você. Então, mesmo que elas não pensem em fazer nada para você, você sempre tem em mente em fazer isso por elas. E quando você faz por elas, você faz por você. Quando você faz por você, você faz por elas. Você, no primeiro momento, pode não entender isso. Mas se nós somos uma unidade, você concorda que se alguém faz um bem para você, ela está fazendo bem para outras pessoas através de você? Porque se uma pessoa faz bem para mim, ela está fazendo bem para mim, está fazendo bem para minha família, e está fazendo bem para as pessoas que eu gosto. Porque se ela faz um bem para mim, eu fico bem. Se eu fico bem, eu também passo esse bem para frente. E todo mundo vai ficando cada vez melhor. E muitas vezes a gente cura no outro aquilo que precisa ser curado em nós.
Isso é muito importante. A gente tem que entender que a unidade é isso. Quando a gente se cura, a gente não está curando só a gente está curando o mundo, a gente está curando as pessoas. E quando a gente se cura, a nossa vibração é curada. Quando a nossa vibração é curada, parte dessa vibração que existe em nós, que contamina o mundo, deixa de contaminar. Então você passa a ajudar o mundo. Então a gente tem que parar de enxergar só aquilo que o mundo finito nos mostra. Porque nós não somos finitos, nós somos infinitos. E se nós somos infinitos, nós temos que olhar pelos olhos infinitos, não pelos olhos finitos. O que é finito tem meio, tem começo, meio e fim. O fim já está dizendo, é finito, vai terminar, vai acabar, tem limite, tem tempo, tem espaço. Nós estamos falando de algo atemporal, além do tempo e do espaço. Nós estamos falando do infinito. Entende isso? Esse é o seu Criador, essa é a sua natureza. Então, esse é um aspecto importante que nós devemos construir dentro de nós. E, na verdade, para qualquer manifestação que haja na tua vida, não é você quem faz. Tudo é feito através do seu Criador. Toda e qualquer manifestação, seja ela qual for. Mas para que isso aconteça, é necessário, mais uma vez, você aceitar, você querer, você permitir, você buscar. Isso é muito importante. Muito, mas muito importante. É fundamental. E tem um fato curioso, eu quero compartilhar com você, que está nas Escrituras Sagradas. Olha aqui que interessante. Jesus disse: tudo o que pedirem em oração, creia que já receberam. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. E assim sucederá, disse Jesus. Olha só. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, está dizendo o seguinte: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Olha só que legal. Pois tudo o que me pede, recebe. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aqueles que batem a porta, será aberta. Em Provérbios, capítulo 4, está dizendo o seguinte, versículo 23 e 26. Está dizendo, tenha cuidado com o que você pensa. Olha só. Pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora a sua parte mais forte. Nunca fales mentiras, nem palavras reversas, nem perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Olha só. Pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. E vai mais longe. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo no caminho certo. Esse é Provérbios do capítulo 4, versículo 23 e 26, né? Então tenha cuidado com o que pensais, né? A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só que legal. Mas olha só, Mateus 9, versículo 21, 22, tudo vem de encontro com a lei da atração. Quero que você perceba isso. Pois essa mulher dizia consigo mesma, a mulher do fluxo de sangue, né? Se eu apenas conseguir tocar as suas vestes, né, diz ela, né, serei curada. E Jesus disse, quem tocou, né? Ele voltou para trás, viu que a mulher tinha tocado e tal, e ele disse, alegre-se, minha filha, vá em paz, né? A sua fé te curou. Olha só que legal. E naquele momento a mulher se curou. E aqui eu tenho um detalhe importante, está dizendo a mulher se curou. Ela se curou por quê? Porque ela acreditava
que ela estava curada. E quando ela acreditava que estava curada, ela se curou. Mas para confirmar que ela não estava errada, Jesus a curou. Olha que legal. Então Jesus a curou e ela também se curou. Veja você. Então a mulher se curou. Tá aí, ó. Ela permitiu, pela sua mente, né, a cura do seu Criador, né? Embora o milagre pertença ao nosso Criador, é o que eu falei para você, né, sobre a manifestação. Embora o milagre pertença ao seu Criador, a Deus, eu tenho uma participação nele. Você tem uma participação direta nele. E a mulher se curou. Tá entendendo? Então, Jesus a curou e ao mesmo tempo ela se curou. Porque, lembra que eu falei? Deus não pode fazer nenhuma graça, não pode fazer nada, nenhuma coisa na sua vida, se isso não estiver em você. Entende? Por isso que aceitar, querer e permitir é importantíssimo. E isso não pode ser da boca para fora. Entende? Isso tem que estar em você, tem que ser uma convicção, tem que estar na verdadeira intenção do seu coração. É mente, coração junto, não é separado. Entende? E olha só, ainda para reforçar mais a lei da atração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12. Não sejas conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. Olha só que interessante, vou repetir. Não sejas conformados com esse mundo, mas sejas transformados pela renovação do seu entendimento. Fantástico isso, né? O entendimento, aí continua, né? De mente, pensamento, para que experimentem qual seja boa e agradável com a santidade do Criador, ou seja, de Deus para vocês. Olha só, então não sejas conformados com esse mundo, mas sejas transformados pela renovação do seu entendimento, da sua mente, do seu pensamento, para experimentar qual seja agradável a santa vontade do seu Criador para vocês. Que é o que nós estávamos falando até há pouco tempo. Ainda vamos estender um pouquinho e falar sobre Mateus capítulo 9, versículo 29, que diz o seguinte: de acordo com a sua fé, isso será feito a você. Foi Jesus que disse. No Mateus capítulo 5, versículo 27, 28 e 29, diz o seguinte: se o homem olhar para uma mulher com desejo impuro, ou seja, com a intuição, né, com o intuito impuro, né, em seu coração, já adulterou com ela. Então, o fato de você pensar, a intenção que moveu aquele pensamento já está contaminado se a intenção ela não estava em ressonância com aquilo que é a essência do seu Criador. Se estiver sobre o mundo finito das coisas, né, sobre a dualidade do ego, por exemplo, a gente vai estar na contramão daquilo que é a nossa essência. Entende? Então, aqui não diz que é errado você olhar uma mulher e admirar, achar ela bonita, bacana, achar ela legal, maravilhosa, fantástica, extraordinária, porque foi a obra mais perfeita que Deus fez, foi o homem e a mulher. E a mulher é fantástica, de linda, né? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção do coração. Entende? Então, o pensamento é uma antecipação do que você vai fazer, né? Mas que pela intenção do seu coração já fez, né? Isso é muito forte, muito sério. E na lei da atração não é diferente. Então, no Provérbio, capítulo 24, versículo 10, diz o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, se você quer que muitas coisas aconteçam na tua vida, mas você vive duvidando, você vive reclamando, impaciente, acha que está demorando, fica cobrando, aí uma hora você desiste, outra hora você começa de novo, outra hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, outra hora você vai lá na garagem ver se o carro está lá,
Você vai lá na conta bancária ver se os 2 milhões estão lá. Como é que alguma coisa vai acontecer? E se acontecer, sempre vai ser insatisfatório. Ou se acontecer, sempre vai ser da forma que você não quer que aconteça. Ou seja, não foi da forma que você gostaria que fosse. Foi de uma forma que não traz completude, não traz felicidade, não traz gratidão, não deixa você bem. O que adiantou, né? Então é isso. Então pensar que vai dar certo ou não vai dar certo não muda nada se a intenção e se a convicção que você tem não for verdadeira, né? Então, duvidando, fraquejando, nada vai dar certo, né? Então, se você se mostra forte, no dia em que, evidentemente, tudo pode parecer contrário àquilo que realmente tem a ver com que está em ressonância com você, você manter o foco naquilo que vai expandir, isso vai desaparecer, concorda? Em João 14, em João capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte, olha só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, também conheceis o meu Pai. E desde agora, diz assim, né? Desde agora, então, eu tinha feito as anotações aqui, ó, manuscrito, né? Conheceis e o tens visto. Então, ou seja, ele estava dizendo que se você crê nessas máximas que ele estava dizendo para você, que é o que eu estou lendo até agora, foi Jesus que disse, então, aquilo que foi dito por ele, se você acredita nisso, a palavra dele é a palavra de Deus, porque Deus está nele e ele está em Deus. E assim é você também, você é a essência de Deus. Então Deus está em você e você está em Deus. Entende? Só que você não se dá conta disso. Você não lembra disso. Entende? Em Mateus 10, 17, diz o seguinte: confiando no Espírito Santo, nós também poderemos enfrentar os desafios da nossa missão, pois ele é o agente por meio do qual Deus, nosso Criador, se manifesta para realizar a sua vontade em nós e por nosso intermédio. Por nós e por nosso intermédio, para realizar, então aqui, ó, por meio do qual o Criador manifesta, para realizar, ó, manifesta. Lembra que está falando de manifestar? Manifesta para realizar a sua vontade, vontade do Criador em nós e por nosso intermédio. Então, se aquilo que eu faço está em ressonância com o Pai, lembra que eu falei antes? Quer saber se está no caminho certo? Pergunta se o que você está fazendo está em ressonância com aquilo que o Criador gostaria que você fizesse. Está em ressonância? Está em ressonância com isso? Tá. Eu não estou falando sobre os padrões religiosos. Eu aqui não falo de religião, tá, gente? Então, esses padrões religiosos, saca fora. Padrões familiares, saca fora. Padrões sociais, saca fora. Estou falando na unidade, que não tem nada a ver com religião. Estou falando da unidade, que tem a ver com espiritualidade, que também não é espiritismo, não é religião, não é doutrina, não é seita, não é nada disso. Eu estou falando da unidade, da espiritualidade de você com o seu Criador. E as palavras dele que é direta e independente de religião. Cristo não tinha religião. Então, Deus se manifesta para realizar a sua vontade em nós por meio de nosso intermédio. Então, se você entender qual é a vontade do Criador, você entende que a vontade do Criador é a sua vontade. E que a sua vontade é a vontade do Criador, se você estiver em unidade com Ele. E não existe mais nada além do que isso. Então, tudo o que acontecer e que vier a acontecer na sua existência, agora, na sua existência nessa expiação, vai ser para manifestar através de você. Você é um veículo de manifestação. Se não tiver você, não tem como nada acontecer. Porque tudo é a partir de você, da sua intenção.
de você aceitar, de você querer, de você permitir que isso passe através de você para as pessoas, para o mundo. Então a transformação ela só existe através de você. Se você não está em ressonância, se você não está aberto e receptivo para isso, nada pode acontecer. O Criador não pode fazer nada, porque só depende de você. Acho que ficou claro assim, né? Então, João 14:12 diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus deixou bem claro que nós temos dons e talentos, e que devemos, como um bom servo, colocar eles a serviço do Criador e fazer com que eles sejam multiplicados. E qual é a multiplicação desses talentos? É você compartilhar isso com as outras pessoas. É você espalhar a compaixão, espalhar o amor, multiplicar a compaixão. E quando ele fala sobre isso, ele fala de uma maneira muito especial. Ele não ia estar entre nós durante muito tempo aqui nesse planeta, nessa existência. Ele veio para cumprir um papel fundamental dentro desse aspecto. Tanto é que até hoje faz uma grande influência na vida de todos nós. E isso quer dizer o quê? Que nós que iríamos ficar, ou seja, que estamos aqui, que já ficamos, estamos aqui para dar continuidade a isso. Então você não precisa ser um discípulo, não precisa ser um padre, não precisa ser um monge, não precisa ser nada disso. Não precisa ser religioso, você só precisa ser espiritualizado. Ser espiritualizado em Deus, o seu Criador, na razão da nossa existência, só isso. E as coisas passam a acontecer. Mateus 22:37 diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus, ou seja, teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha só, coração, alma, pensamento. Coração, pensamento, alma. Pensamento, coração, alma. O que te liga? Pensamento, coração, é tudo. Aqui, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Seu pensamento é a sua percepção e o seu coração é a sua convicção. E se a intenção dessa convicção está voltada ao seu Criador, você está de alma nisso. Entende? Percebeu? Esse é o primeiro mandamento, né? E o segundo diz: amarás o teu próximo como a si mesmo. Que é a completude disso tudo que nós estamos dizendo. O que adianta você dizer que você amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, você estar nessa unidade com Ele, e você não estar em unidade com o próximo? Não adiantou nada. Então nossa existência aqui foi só para adorar a Deus. Deus não quer ser adorado. Deus não quer ser adorado. Deus quer que você se adore. Ele quer que você se lembre da tua essência. Ele quer que você seja a extensão dele aqui, nessa existência. E que faça valer isso para com todas as outras pessoas que são parte de você. Todos nós somos unidade. É isso. Entende? Dentro desse aspecto. E para finalizar, eu tinha até separado isso, é um complemento dessa parte da força da atração. Está dando para você perceber, né? Em Lucas 6:45 diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mau tesouro, tira o mal.
Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nosso coração é a fonte na qual tiramos o bem ou o mal. Certo? O que é o mal? Sempre é a ausência do bem. Então, se ele é a ausência do bem, entende? Então, eu poderia dizer que o mal não existe. É só a ausência do bem. A partir do momento que você acende a luz, a escuridão deixa de existir. Então, quando você acende uma luz, a escuridão vai embora. E é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, sabe? Porque o nosso coração ele só é contaminado por aquilo que a gente tem convicção. Ele só é contaminado pelas intenções do nosso coração. Entende? E não importa que desculpa você dê para essa intenção. Se ela não está em ressonância, ela não está. Está contaminada e ponto final. E não está em conformidade. É isso. É simples assim. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certo? E a prova das coisas que não se veem pela vista, ou seja, pelos olhos físicos, finitos, né? A gente sente. Em Lucas 18, 15, 17, diz o seguinte, para finalizar: deixar vir a mim as crianças, não impeçam-os, pois tais pertence ao reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. É aquilo que eu disse. Você não pode ter um universo se você não está em ressonância com ele. Então, se aquilo que você procura também procura por você, é porque vocês têm que estar na mesma sintonia, na mesma vibração, na mesma ressonância. E essa ressonância, essa vibração, essa sintonia, ela só acontece pela convicção, da percepção da convicção que está em você, está emaranhado em você, está na intenção da sua convicção, em tudo que você é. Isso fica muito claro para você, não há dúvidas, entende? E quando isso se torna uma realidade, tudo acontece. Não existe nada impossível. Tudo acontece em conformidade com aquilo que tem ressonância com você. Então, de fato, você passa a atrair isso para você porque faz parte da sua natureza, está em você, está na sua vibração, está em você. Não tem como não acontecer, entende? Então é isso, eu espero que de uma forma geral isso possa ter chegado ao seu coração, possa ter trazido uma percepção interessante, um entendimento bastante forte dentro de você, que isso se torne uma convicção, que se torne uma intenção muito forte de você buscar isso de todo o seu coração, tá bom? Esse é o insight de hoje. Até o próximo vídeo. Paz e amor.